O primeiro inversor que a gente vai apresentar e falar um pouco é o FC51. De um lado, o FC51 Micro, um modelo consagrado. Do outro lado, o IC2 Micro, que chega como evolução natural. Um dos grandes diferenciais é a parte de eficiência energética do FC102. A primeira tela é a tela de status, que mostra, nesse caso aqui, a frequência de operação. Agora a gente vai acionar a tecla Stop para fazer o motor parar. Esse display ele pode ser removido. Na Vaportec, nosso compromisso é oferecer soluções de engenharia que unam automação, confiabilidade e eficiência energética. E agora, fortalecemos ainda mais essa missão com uma parceria estratégica com a Fields Automação de Porto Alegre, distribuidora oficial Danfoss há muitos anos na linha de inversores de frequência. A Fields Automação conta com uma equipe comercial e técnica especializada em drives. A Fields é reconhecida pelo amplo estoque para atendimento rápido, assistência técnica autorizada Drive Pro e suporte especializado. Juntos, conseguimos atender desde demandas de automação das mais complexas até projetos voltados à eficiência energética em sistemas de refrigeração industrial, que normalmente representam a maior fatia do consumo elétrico de uma planta. Quando inversores são bem aplicados e configurados, eles trazem economias expressivas na conta de energia, e é exatamente esse tipo de resultado que buscamos para nossos clientes. A linha de inversores Danfoss se destaca pela robustez, confiabilidade, facilidade de integração e ampla gama de aplicações, desde pequenos acionamentos até sistemas críticos que não podem parar. Hoje, vamos falar sobre os inversores de frequência da Danfoss, conhecidos pela robustez, versatilidade e facilidade de uso. De forma simples, o inversor é um equipamento que permite controlar a velocidade e o torque de motores elétricos, ajustando a frequência e a tensão fornecidas. Isso significa uma operação suave, sem trancos mecânicos, consequentemente com uma maior vida útil dos motores e equipamentos, e principalmente economia de energia. A Danfoss possui modelos compactos e robustos que podem ser aplicados em diferentes situações na indústria, como sistemas de refrigeração, bombas, ventiladores e sistemas de transporte. A configuração é intuitiva, ela pode ser feita diretamente pelo painel ou via software. Nela, ajustamos parâmetros como rampas de aceleração, frequência máxima e limites de corrente. E aqui está o grande diferencial em relação a muitos equipamentos do mercado. Confiabilidade, robustez, suportando ambientes industriais severos. Facilidade de configuração e operação, com menus claros e softwares que simplificam a parametrização e o diagnóstico de erros. Eficiência energética, reduzindo o consumo em cargas variáveis e trazendo retorno direto na conta de energia. Integração simples com protocolos como Modbus, Profibus, Ethernet IP, entre outros. Em resumo, os inversores da Danfoss não são apenas dispositivos para controlar motores. Eles são soluções completas que aumentam a eficiência, reduzem custos e oferecem segurança na operação. A partir então dessa apresentação introdutória, nós vamos avançar para conhecer cada modelo e suas características e aplicações práticas. Então hoje a gente vai conhecer 5 modelos que se complementam para atender diferentes necessidades aqui expostos. O primeiro inversor que a gente vai apresentar e falar um pouco é o FC51. É um inversor histórico de sucesso. É sinônimo de confiabilidade e robustez. Seu design permite instalação em espaços reduzidos e a operação é simples e direta. Hoje, ele está sendo substituído gradualmente pelo IC2 Micro em novas aplicações, especialmente pela compatibilidade desse com motores assíncronos e síncronos de alta eficiência e recursos de configuração mais modernos. Ainda assim, o FC51 segue amplamente utilizado em projetos de retrofit e em plantas que já contam com esse modelo. Alguns exemplos de aplicação são ventiladores e exaustores industriais, bombas de água ou de glicol em sistemas de resfriamento, transportadores leves em linhas de produção, entre outras aplicações. O IC2 Micro ele é compacto, leve e muito fácil de instalar. Sua interface moderna e intuitiva permite parametrização rápida através do software MyDrive Insight. Ele também suporta motores assíncronos e motores síncronos de imã permanente, incluindo modelos de alta eficiência. E está disponível em versões para alimentação monofásica e trifásica em 220 ou 380 volts. Ele é ideal para aplicações de pequeno e médio porte, onde o espaço do painel é limitado e para quem quer reduzir o tempo de comissionamento
sem abrir mão da performance. Então, alguns exemplos de aplicação geral, por exemplo, são sistemas de ventiladores, exaustores, pequenas bombas centrífugas, na linha de refrigeração industrial, ventiladores de condensadoras, bombas de recirculação de amônia, compressores compactos, e na área de utilidades ou vapor, bombas de condensado, exaustores de caldeira, entre outros. Agora nós vamos falar do FC282 Mid-Drive, que oferece mais recursos e flexibilidade. Agora vamos falar do FC280 Mid-Drive, que oferece mais recursos e flexibilidade. Ele conta com freio dinâmico integrado e a função STO, Safe Torque Off, que desliga o torque do motor com segurança, dispensando módulos externos em muitas aplicações. Ele possui diversas opções de comunicação, incluindo os protocolos modernos, o que facilita a integração com CLPs e supervisórios. Alguns exemplos de aplicações geral são sistemas de ventilação, bombas de médio porte, transportadores com controle preciso, na linha de refrigeração industrial, bombas de alta vazão e sistemas de recirculação, ventiladores modulados em evaporadores e na utilidade ou vapor, alimentação de caldeiras e ventiladores de alta pressão. Agora, falando um pouco sobre o FC102 HVAC, ele foi desenvolvido para sistemas de HVAC e refrigeração, com funções embarcadas como controle de bomba seca, modo incêndio e algoritmos otimizados para controle de pressão e temperatura. Esses recursos aumentam a eficiência energética e prolongam a vida útil dos equipamentos. Em sistemas de água gelada com glicol ou em torres de resfriamento, o FC102 tem a capacidade de ajustar automaticamente a operação para manter a performance com o menor consumo de energia. Alguns exemplos de aplicação geral são para sistemas de climatização de edifícios, ventilação e exaustão controlada, na linha de refrigeração industrial, controle de ventiladores de torres de resfriamento, sistemas de água gelada para resfriamento de processos, na linha de utilidades e vapor, ventilação de salas de máquinas, controle de bombas de recirculação e sistemas de ventilação e exaustão de caldeiras. Por fim, nós temos aqui o Vacom 100 industrial, que foi projetado para robustez e continuidade operacional. Disponível em versões de alto grau de proteção, incluindo IP66, ele suporta poeira, umidade e ambientes agressivos. Ele conta com filtros EMC robustos para atender normas internacionais e pode operar por longos períodos com mínima manutenção. Alguns exemplos de aplicação de uso do Vacom 100 são transportadores pesados, sistemas de bombeamento crítico, compressores de grande porte, sistemas integrados com múltiplos motores, bombas multi-estágio e ventiladores industrial de grande capacidade. Embora cada modelo tenha suas particularidades, todos compartilham o DNA Danfoss. Alta confiabilidade e durabilidade em operação contínua, facilidade de manutenção e parametrização intuitiva, eficiência energética comprovada, suporte técnico e peças no Brasil, através do nosso parceiro, a Fields. Esses atributos se traduzem em menos paradas, maior produtividade e redução real de custos para quem utiliza. Esse foi um panorama geral da linha dos inversores da Danfoss. Então, nos próximos vídeos, a gente vai mergulhar em cada um com mais profundidade, explorando seus recursos técnicos, configurações ideais para diferentes aplicações e, principalmente, como eles podem ser aplicados para resolver problemas reais, seja em refrigeração industrial, utilidades ou sistemas de vapor. Se você quer aumentar a eficiência, reduzir custos e ter mais controle sobre seus processos, continue acompanhando. Tem muito conteúdo prático e aplicado vindo por aí. Hoje nós vamos falar sobre dois inversores da Danfoss muito importantes. De um lado, o FC51 Micro, um modelo consagrado, reconhecido pela sua confiabilidade e simplicidade, presente em milhares de instalações industriais pelo mundo. Do outro lado, o IC2 Micro, que chega como evolução natural, compatível, atualizado, fácil de instalar e preparado para atender às demandas mais atuais da indústria. O IC2 Micro foi projetado para substituir o VLT Microdrive FC51 de maneira simples em instalações já existentes. O FC51 fez história, operando em sistemas e aplicações das mais diversas e considerando as principais áreas de atuação da Vaportec, ele está aplicado em utilidades na indústria, sistemas térmicos, refrigeração industrial, sistemas de água gelada e glicol, HVAC e inclusive aplicações na área de aquecimento e sistemas com vapor. Mas agora a Danfoss está gradualmente substituindo o FC51 pelo IC2,
que mantém a filosofia de simplicidade e robustez e traz recursos que entregam mais eficiência, flexibilidade e integração com automações em geral. O FC51 cobre faixas de potência entre 0,18 kW a 22 kW. O IC2 começa em 0,37 kW e também vai até 22 kW. Na prática, ambos atendem desde pequenas bombas e ventiladores até compressores e máquinas industriais maiores. Mas o IC2 traz mais precisão no controle e maior economia de energia, especialmente em sistemas de refrigeração, que representam grande parte do consumo elétrico de uma planta. O FC51 está disponível nas versões para 1 ou 3 fases em 220 volts e também 3 fases 380 ou 480 volts. Já o IC2 oferece modelos ainda mais variados, desde monofásicos 110 volts, passando para 220 volts, ou então trifásicos 220, 380, 480 volts. Isso garante flexibilidade para diferentes redes elétricas. Na parte de controle de motores, o FC51 foi projetado para motores de indução, que são os mais comuns no mercado, mas o IC2 ele amplia esse horizonte. Ele também controla motores síncronos de ímã permanente, abrindo espaço para o uso de motores mais modernos, mais compactos e mais eficientes. Isso significa que em uma mesma planta é possível padronizar inversores e ainda adotar motores de alta eficiência da sua escolha sem fazer a troca do drive. Na parte de controle e comunicação, o IC2 Micro contém um painel de controle integrado com potenciômetro. É possível ainda a utilização de um painel de controle 2.0 OP2 opcional, através de um cabo. A interface de controle remoto opcional oferece funcionalidades adicionais, como display monocromático de 2 polegadas, suporte a vários idiomas, cópia e download de parâmetros, fácil conexão com a porta RJ45 e um kit para montagem remota. O IC2 Micro possui uma porta RS485 com Modbus RTU integrado. O comprimento do cabo suportado pelo FC51 é de até 50 metros sem blindagem entre o inversor e o motor. O IC2 ele leva esse limite para até 75 metros, com maior imunidade a ruídos, o que representa economia com cabos, instalações mais simples e redução no custo total do projeto. O FC51 possui filtro RFI incorporado. Isso permite que o conversor de frequência gere baixos níveis de ruído sem causar interferência em outros dispositivos e não ser afetado também por interferências externas geradas por outros equipamentos. O IC2 disponibiliza versões com e sem o filtro RFI, oferecendo a garantia dos padrões de imunidade e emissão de ruídos eletromagnéticos quando exigido, e a possibilidade de utilização do drive sem o filtro RFI, permitindo um custo reduzido na compra. Quanto à temperatura de operação, o FC51 suporta até 40 graus Celsius sem perda de desempenho. O IC2 vai além, operando até 50 graus, ideal para salas técnicas mais quentes ou ambientes industriais sem climatização. Isso otimiza o tempo de vida do conversor de frequência. Quanto ao grau de proteção, tanto o FC51 quanto o IC2 possuem grau de proteção IP20, com um opcional que permite alcançar o grau de proteção IP21. Ambos contam com placas eletrônicas invernizadas, protegendo contra umidade, poeira e vapores químicos. No IC2, o revestimento das placas de circuito impresso é padrão contra gases corrosivos. Essa proteção fornece alta confiabilidade em ambientes agressivos, evitando falhas e tempos de inatividade desnecessários, o que aumenta a vida útil do conversor. Sobre os tipos de torque, ambos podem trabalhar com cargas de torque variável, como bombas centrífugas, ventiladores e exaustores, as quais permitem uma grande economia de energia quando o processo permite funcionar a uma velocidade abaixo da nominal. O FC51 possui um controlador PI e o IC2 Micro possui um controlador PID incorporado para auxiliar nesse controle de processo com questões de pressão e temperatura, e também em cargas de torque constante, como transportadores, esteiras e misturadores, onde o torque é praticamente constante em toda a faixa de velocidade. Ainda com o IC2, há a possibilidade de operação em controle de torque. O IC2 já vem preparado para trabalhar em controle vetorial, com motores assíncronos, necessitando programar poucos parâmetros, o que torna o comissionamento muito mais simples.
Na prática, esses inversores podem ser usados em exaustores, transportadores e bombas em geral, ventiladores de condensador, bombas de glicol e compressores screw da linha de refrigeração. Em utilidades com vapor, sistemas com bombas de condensado, ventiladores de caldeira e sistemas de recirculação de água quente. O IC2 atende todas essas aplicações, com a vantagem de oferecer mais recursos de controle, maior eficiência e integração mais simples com sistemas automatizados em geral. O FC51 Microdrive continua sendo uma solução robusta e confiável, mas sua evolução natural é o IC2 Micro, que mantém compatibilidade total e adiciona recursos atuais e modernos. Nos próximos conteúdos, nós vamos explorar um pouco mais esses modelos, botando eles em funcionamento, explorando a sua interface, display, teclado, portas de entrada e saída e os parâmetros essenciais para colocá-los em operação. Você vai ver como configurar funções que na prática fazem a diferença, trazendo mais desempenho, redução no consumo de energia e maior vida útil para os equipamentos. Hoje, então, nós vamos apresentar com mais detalhes o Danfoss VLT Microdrive FC51, um inversor robusto e versátil, projetado para aplicações que exigem controle eficiente de motores em pouco espaço, por se tratar de um modelo compacto. Apesar de o FC51 estar saindo de linha e sendo substituído de forma natural pelo novo inversor IC2 Microdrive, ele foi e ainda é amplamente utilizado em aplicações de automação industrial, máquinas, utilidades, bombas, ventiladores e também sistemas de refrigeração. Neste vídeo nós vamos explorar suas características técnicas, mostrar como ele facilita a aplicação em campo e apresentar exemplos práticos de como o FC51 contribui para a economia de energia e a confiabilidade dos sistemas. O FC51 está disponível em potências de 0,18 kW a 22 kW, atendendo aplicações desde pequenos ventiladores e bombas auxiliares até compressores, misturadores e transportadores de correia. Sua flexibilidade o torna ideal para situações onde espaço reduzido e custo competitivo são determinantes. O FC51 pode ser fornecido em modelos monofásico 220 ou trifásico 220, 380 ou 480 volts, garantindo compatibilidade com diferentes condições de rede elétrica. O FC51 se destaca por possuir um gabinete compacto, com um grau de proteção padrão IP20, com opcionais para transformá-lo em IP21, display removível com teclas de navegação, start-stop e ajuste de valores, LEDs indicadores de status e avisos de falhas, entradas e saídas digitais e analógicas para comandos externos e controle por sensores, saídas configuráveis para status e variáveis do processo, porta RS485 integrada com Modbus RTU, garantindo comunicação simples com CLP e sistemas supervisórios. O FC51 é muito usado em aplicações com bombas centrífugas, ajustando rotação conforme a pressão da linha e evitando sobrecargas, ventiladores e exaustores, reduzindo velocidade em períodos de menor demanda e economizando energia com isso. Sistemas de compressão na linha de refrigeração, onde garante uma partida suave e protege contra sobrecorrentes e picos de tensão. Transportadores e misturadores, oferecendo rampas configuráveis que evitam choques mecânicos. Assim como outros drives, o Danfoss FC51 contribui diretamente para a redução de consumo. Trazendo para um exemplo prático, em uma bomba operando direto na rede, ela consome sempre a potência plena. Com o FC51 variando a frequência em função da pressão, uma redução de rotação de 60 Hz para 48 Hz pode gerar até 40% de economia de energia. Outro exemplo prático seria na utilização de um sistema de ventilação e exaustão, onde o ventilador não precisa estar a plena carga o tempo todo. Dessa forma, ajustando a frequência para um valor abaixo da frequência nominal em períodos de baixa demanda, a economia também pode ultrapassar 30% no consumo de energia, além de reduzir o nível de ruído. Essa é a lógica de torque quadrático, aplicada na prática. Pequenas reduções na frequência trazem grandes reduções no consumo. Nesse vídeo, nós vamos conhecer melhor o IC2 Micro, um inversor de frequência compacto da Danfoss. Ele é ideal para aplicações industriais e comerciais, trazendo confiabilidade, tecnologia de ponta e ótimo custo-benefício. Vamos mostrar os principais recursos e explicar como eles fazem diferença na prática na utilização no dia a dia.
O IC2 atende inúmeras potências, começando em 0,37 kW e chegando até 22 kW, cobrindo desde pequenas aplicações até equipamentos de maior carga. Um ponto importante é que cada modelo de IC2 micro é fornecido com uma faixa de tensão específica, ou seja, no momento da compra você precisa escolher corretamente entre as opções monofásico 110, monofásico 220, trifásico 220 e também trifásico 380 a 480 volts. Essa variedade de modelos permite atender diferentes tipos de rede elétricas, inclusive sistemas monofásicos, onde nem sempre há inversores compatíveis no mercado. Na parte de controle de motores, o IC2 pode controlar tanto motores assíncronos, que são os mais comuns, quanto motores síncronos de ímã permanente, mais modernos e econômicos. Isso garante flexibilidade, eficiência energética e compatibilidade com o que já existe na planta. O inversor já vem de fábrica com porta RS485 e protocolo Modbus RTU. Isso facilita a integração com CLPs supervisórios e sistemas de automação, sem precisar de módulos adicionais. O IC2 Micro também permite a instalação de até 75 metros de cabo entre o inversor e o motor, usando cabos comuns, sem blindagem. Isso representa menos custos de instalação e mais simplicidade no projeto. O IC2 Micro suporta operação contínua em ambientes de até 50 graus Celsius, sem perda de desempenho, o que é ideal para locais sem climatização. Quanto ao grau de proteção, a versão padrão vem com grau de proteção IP20, suficiente para montagem em painéis elétricos. Mas se o ambiente tiver poeira ou risco de goteira, também existe a versão IP21. As placas do IC2 são protegidas com verniz isolante, garantindo maior resistência contra poeira, umidade e vapores químicos. Isso aumenta muito a vida útil do equipamento em ambientes agressivos. Quanto ao tipo de torque e aplicações, o IC2 pode trabalhar em dois tipos principais de carga. Torque quadrático, típico de bombas e ventiladores, onde o consumo de energia cai bastante em baixas rotações, e torque constante, usado em esteiras, compressores e extrusoras, onde a força é necessária o tempo todo. Com isso, praticamente qualquer aplicação industrial pode ser atendida. O IC2 Micro da Danfoss é muito mais do que um inversor compacto. Ele entrega flexibilidade, confiabilidade e recursos que fazem a diferença no dia a dia da indústria. Hoje nós vamos apresentar o inversor VLT Mid-Drive FC280, um dos inversores mais completos da categoria intermediária da Danfoss. Ele foi projetado para oferecer mais performance, conectividade e segurança, mantendo a facilidade de instalação e a confiabilidade já reconhecida da linha VLT. Vamos conhecer suas principais características, entender as vantagens práticas e as diferentes aplicações, e ver por que o FC280 se destaca no mercado. O FC280 cobre potências que vão de 0,37 kW a 22 kW, atendendo desde ventiladores e bombas de pequeno porte até linhas de produção e máquinas industriais de médio porte. Quanto à tensão de alimentação, estão disponíveis diferentes variações, sendo nas versões monofásica 220 ou trifásica 220 e também nas versões trifásica 380 e 480 volts. Essa flexibilidade permite o uso tanto em instalações industriais trifásicas quanto em ambientes comerciais monofásicos quando necessário. O FC280 pode controlar motores assíncronos e síncronos de ímã permanente, garantindo eficiência energética superior e compatibilidade com motores de alta performance IE3, IE4 e IE5. Levando isso em consideração, em uma eventual substituição de um motor de indução por um motor de ímãs permanente de alta eficiência, é possível fazer uma redução no consumo de energia de até 20% em sistemas de ventilação contínua ou bombeamento contínuo. Um dos grandes diferenciais do FC280 é a comunicação Field Bus integrada. Ele suporta protocolos como Ethernet IP, Profinet, Profibus, CAN-Open e EtherCAT, além de trazer porta RS485 com Modbus RTU já de fábrica integrado. Isso garante integração direta em sistemas de automação avançados, conectividade para a indústria 4.0 e compatibilidade com sistemas mais simples ou legados. O drive também já incorpora a função Safe Torque Off, com 2 canais independentes, eliminando a necessidade de contactoras externas e atendendo normas de segurança internacionais. Isso reduz custos e aumenta a confiabilidade em sistemas que exigem parada segura, como elevadores, guindastes e linhas automáticas,
completamente adequado à NR12 nesse caso. Ele também possui um sistema de freio dinâmico integrado. Então todos os modelos trifásicos já possuem chopper de frenagem incorporado. Isso significa que basta conectar o resistor externo para aplicações que exigem paradas rápidas ou controle de cargas inerciais, como gruas, cortadeiras ou centrífugas. O FC280 já vem de fábrica com filtro de harmônicas e filtro RFI, reduzindo distorções na rede elétrica e permitindo operação segura em redes de TI. Isso melhora a qualidade de energia e evita interferências em equipamentos próximos, sem a necessidade de módulos adicionais. O Drive FC280 tem condições de operar com carga plena até 45 graus e suporta até 55 graus Celsius com derating, sem necessidade de superdimensionamento. As placas eletrônicas são invernizadas, por padrão, protegendo contra poeira, umidade e vapores químicos agressivos, aumentando a confiabilidade em ambientes industriais severos. A versão padrão do Drive é IP20, mas existe uma opção de kit para IP21, para instalação em locais com condensação ou gotejamento. Seu design compacto permite instalação lado a lado, sem espaço adicional, economizando área no painel elétrico. O FC280 atende tanto cargas de torque quadrático, típicas de bombas e ventiladores, quanto cargas de torque constante, como esteiras, compressores e extrusoras. Ao utilizar esses benefícios, por exemplo, em sistemas de ventiladores de condensadoras, ao reduzir a velocidade em 20%, a gente pode gerar uma economia de até 50% de energia, além de reduzir ruído e desgaste mecânico do equipamento. Outro exemplo de uso é em bombas de circulação, com o uso de PID integrado, que ajusta a rotação conforme a pressão da linha, evitando o consumo desnecessário em horas de baixa demanda. O VLT Mid Drive FC280 une eficiência, segurança e flexibilidade, com recursos de comunicação avançada, Safe Torque Off integrado, filtros incorporados e design compacto. Ele entrega confiabilidade e economia de energia para as aplicações mais exigentes. Na sequência, nós vamos conhecer a sua interface, suas I/Os disponíveis e ver passo a passo como configurar os parâmetros básicos necessários para que o Drive possa colocar um motor em funcionamento. Agora nós vamos apresentar o VLT HVAC Drive FC102, um inversor que foi projetado pela Danfoss para sistemas de climatização, ventilação e aquecimento. Ao longo desse vídeo nós vamos destacar as características técnicas principais, os benefícios práticos no dia a dia da operação e as funções exclusivas que fazem do FC102 uma referência em sistemas de HVAC. O FC102 atende potências desde 0,25 kW até 560 kW, cobrindo desde pequenos ventiladores prediais até grandes bombas de água gelada e torres de resfriamento industrial. Na prática, isso coloca o Drive como solução única para quase todo o espectro dos sistemas de HVAC, do edifício comercial à planta de utilidades industriais. O FC102 é fornecido em versões trifásicas de 200 a 240 volts, 380 a 480 volts, 525 a 690 volts, garantindo compatibilidade com sistemas existentes e novas instalações. Considerando aplicações típicas de sistemas de HVAC, como por exemplo em sistemas de bombeamento de água gelada, ele pode regular a rotação sob demanda de pressão de linha, protegendo contra a operação a seco ou contra sobrepressões e também podendo parar sozinho em baixa demanda de carga térmica. Em sistemas de ventilação, como em unidades evaporadoras ou condensadoras, ele consegue fazer a compensação de variação de carga térmica, comandando rampas suaves e aumentando também a vida útil mecânica dos equipamentos. Em sistemas de torres de resfriamento, ele tem condições de manter a temperatura-alvo quando integrado de forma adequada para manter o menor gasto energético possível do equipamento. Ele é compatível com motores assíncronos e motores síncronos de ímã permanente. O FC102 entrega alto rendimento e torque estável em toda a faixa de operação. De fábrica, o Drive traz comunicação RS485 Modbus RTU e pode receber módulos BACnet, Profibus, Profinet, Ethernet IP, Loanworks e outros, podendo integrar totalmente com sistemas BMS e automação predial. A possibilidade de diferentes protocolos é disponível através de módulos opcionais que são conectados diretamente ao Drive, deixando a comunicação nativa e totalmente integrado a sistemas de automação
existentes ou mesmo sendo desenvolvidos. No FC102, o Safe Torque Off é um módulo opcional para cumprir exigências normativas e dispensar contactoras externas de segurança na maioria dos projetos, simplificando o painel e aumentando a confiabilidade do projeto. Ele está disponível nas versões IP20, IP54-55 e IP66. O FC102 aceita a montagem em painel ou direto no campo, como em casas de bombas. Em projetos de HVAC, é comum até 300 metros de cabo de motor dentro das recomendações, reduzindo a necessidade de cabos especiais. Ele opera continuamente em temperaturas de até 50 graus Celsius, ideal para casas de máquinas e áreas sem climatização. Um dos grandes diferenciais é a parte de eficiência energética do FC102. Em cargas de torque quadrático, como bombas e ventiladores, os sistemas tendem a ter um aumento da potência consumida crescendo de forma exponencial à medida que a velocidade também cresce. Em sistemas de bombeamento de água gelada sem inversor, a bomba roda a 60 Hz o tempo todo. Com o FC102, ao reduzir a velocidade para 48 Hz em função da carga térmica monitorada, o fluxo cai cerca de 20%, mas a potência cai quase pela metade, somando economia expressiva no fim do mês. Em sistemas de ventiladores de condensadoras, o FC102 tem a capacidade de ajustar a rotação pela pressão de condensação quando integrado dessa forma, podendo reduzir, por exemplo, em 10 Hz a frequência e a velocidade dos ventiladores, gerando uma economia superior a 30%, com menos ruído e menos desgaste dos ventiladores e do equipamento. Outra aplicação prática visando economia e eficiência são instalações de torres de resfriamento, onde o drive tem condições de modular de forma automática a ventilação conforme a temperatura da água, economizando energia e prolongando a vida útil do equipamento da mesma forma. O VLT FC102 HVAC une eficiência, segurança e flexibilidade, com recursos de comunicação avançada, filtros incorporados e design compacto. Ele entrega confiabilidade e economia de energia para as aplicações mais exigentes. Agora nós vamos conhecer um pouco da sua interface, suas I/Os e ver um passo a passo de como fazer a configuração do drive para colocar qualquer equipamento em funcionamento. Agora então nós vamos conhecer a interface do FC51, os grupos de parâmetros disponíveis e as configurações básicas necessárias para a partida de um motor. A interface do drive é conhecida normalmente como painel de controle, da sigla LCP. O painel de operação do FC51 é simples e eficiente. Ele possui teclas de navegação, setas para cima e para baixo, um botão de OK para confirmar valores, um botão Back para fazer o retorno dos menus, a tecla Hand On, a tecla Auto On e a tecla Off Reset para fazer controle local do drive. Ele conta com um display que mostra a frequência e é possível fazer alternância usando as setas de navegação para mostrar corrente, status e alarmes. Ele também possui LEDs de operação, onde o LED verde identifica operação, o amarelo Warning é aviso e o vermelho de alarme as falhas. Ele também possui um potenciômetro integrado, permitindo ajuste manual da referência de velocidade local. Junto ao display existe uma seta que aponta o que no momento está sendo mostrado no display. Então, a primeira tela é a tela de status, que mostra, nesse caso aqui, a frequência de operação. Como o motor está parado, como o drive está parado, nenhuma velocidade é mostrada. Para mudar para o Quick Menu, eu preciso apertar uma vez a tecla Menu. E aí, apertando mais uma vez, eu vou para o My Menu, que é o menu principal onde todas as funções estão disponíveis. Falando um pouco dos grupos de parâmetros, o FC51 possui grupos de parâmetros organizados por função, que facilitam o comissionamento. Então são eles o grupo 0, que trata de configurações de operação e do display, como idioma, setups, senhas, teclas e cópia de parâmetros. O grupo 1, que trata das funções de configuração de motor e carga, onde a gente insere dados de placa do motor, controle em malha aberta ou fechada, modo de controle, como torque constante, quadrático ou controle vetorial,
além da configuração de ajuste automático do motor. O grupo 2 trata das opções de ajustes para freios, como freio DC, freio por resistor, ajustes de sobretensão. Já o grupo 3 trata da parte de referência de velocidades e rampas. Então aqui a gente ajusta rampas de aceleração e desaceleração, além de outras rampas adicionais. Já o grupo 4 trata da parte de limites e advertências. Então aqui a gente faz as configurações de limites de torque, limites de frequência e alarmes de corrente e tensão, que são as partes de proteção do motor. O menu 5 trata da parte de entradas e saídas digitais, onde eu faço, por exemplo, a configuração de acionamento, o start, stop ou reversão, ou jog, além das saídas digitais e relés. Todas essas funções são para a operação remota do drive. O menu 6, o grupo 6, ele é responsável pela configuração de entradas e saídas analógicas. Então aqui eu tenho possibilidades de ajustar tensões de 0 a 10 volts para as referências analógicas ou de 4 a 20 mA, além do próprio potenciômetro do painel de controle do drive. O grupo 7 trata da parte de controladores. Então aqui dentro são feitos os ajustes do PI interno, quando aplicados, por exemplo, em situações de uma área fechada para controle de pressão, temperatura ou nível em aplicações de sistemas de controle. O grupo 8 possui os ajustes de comunicação e opcionais. Então aqui dentro a gente vai encontrar configurações da parte de comunicação, como o protocolo de comunicação Modbus RTU, a parte de endereçamento, a parte de velocidade de comunicação, entre outros. O menu 13 cuida da parte do Smart Logic Controller, que são criações de lógicas simples que podem substituir a função de um CLP externo para determinadas aplicações. Já o grupo 14 cuida de algumas funções especiais, como a parte de energia otimizada, frequência de chaveamento e o auto restart em casos de falhas ou faltas de energia. O menu 15 traz informações do drive, como horas de operação, contador de consumo de energia em kWh e identificação dele. O grupo 16 possui as leituras de status para monitoramento em tempo real de dados como corrente, tensão, frequência e as I/Os do drive. O grupo 18 cuida de dados estendidos do motor, parâmetros avançados para otimização fina de ajustes. Agora a gente vai dar uma conferida no menu mais utilizado, onde ele traz os parâmetros principais para colocar um motor em funcionamento de forma rápida e fácil, que é o Quick Menu. Esse menu ele traz as funções e configurações básicas que devem ser feitas para a operação de um motor. Então a gente acessa o Quick Menu através da tecla Menu. Então a gente tem o Quick Menu 1, eu vou dar um OK aqui para acessar ele. E aí aqui ele vai listar todos os parâmetros necessários para colocar para uma operação de um motor. Então o primeiro parâmetro da lista aqui é a potência da placa do motor. Então esse dado tem que ser retirado da placa do motor, tá? O próximo parâmetro do grupo 1 é o parâmetro 22, que trata da tensão de alimentação desse motor. Então o motor aqui configurado tem a tensão de alimentação de 220 volts. O parâmetro 23 do grupo 1 trata da frequência nominal do motor. Então aqui, mais uma vez, a gente insere o dado de placa do motor, que nesse caso é 60 Hz. O próximo dado é a corrente do motor em funcionamento. É a corrente nominal do motor. Então aqui, de novo, dado da placa do motor, tem que ser inserido o valor de corrente em amperes da placa do motor. O parâmetro 25 do grupo 1 traz a rotação em RPM, rotações por minuto, da placa do motor. Mais um dado que deve ser retirado da placa do motor e inserido aqui no Quick Menu. O parâmetro 29 do grupo 1 faz a configuração automática do motor, o ajuste matemático do motor. Para fazer a configuração automática do motor, eu preciso acessar o menu, dando um OK e alterando o valor para 2 e confirmando. No momento em que eu confirmar, o motor vai passar por um ajuste automático, onde valores como a resistência do motor, resistência do estator
reatância parasita do estator, entre outros, serão calculados de forma automática pelo drive. Essa função ela precisa ser feita com o motor frio, para que ele faça o cálculo matemático correto e assuma os parâmetros corretos. O próximo parâmetro é o parâmetro 2 do grupo 3, que trata da referência mínima de frequência de operação do drive. Então aqui no caso a referência mínima está em 0. Já o 0,3 do grupo 3 trata da referência máxima de frequência. Então aqui nesse caso foi ajustado para 60 Hz, que é a frequência nominal do motor. O próximo parâmetro, o 41 do grupo 3, trata do tempo da rampa de aceleração. Aqui nesse caso está ajustado para 5 segundos. Esse é o tempo que vai levar para o motor chegar na rotação plena conforme a referência de frequência adotada. O parâmetro 42 do grupo 3 também tem o tempo, porém é da rampa de desaceleração. Esse tempo vai ser responsável pelo tempo que o motor vai levar para parar do momento em que for acionado o botão de parada. E aí aqui a gente volta para o primeiro parâmetro, então se a gente fez todos os ajustes e estiver tudo correto, a gente já tem o drive disponível para utilização e funcionamento de forma básica e simples com esses parâmetros ajustados. Eu vou voltar aqui usando a tecla Back, mais uma vez. E aí agora aqui para fazer um teste a gente vai usar a função Hand-On, onde a gente vai fazer a partida do inversor através das teclas do próprio painel de controle. Então aqui eu startei. A referência de velocidade nesse caso foi habilitada para funcionamento com o potenciômetro. Então fazendo um ajuste do potenciômetro eu vou ter a variação da frequência do motor. Nesse caso o inversor está operando a vazio e ele vai acabar mostrando somente os dados na tela. Aqui também é possível observar ao apertar o botão off o tempo que leva, que tem a ver com a rampa de desaceleração, para a velocidade cair a zero, a frequência cair a zero. Então vou apertar aqui e cerca de 5 segundos serão necessários até que a velocidade chegue em 0 Hz. Algumas configurações são importantes de serem realizadas que não estão no Quick Menu. Então a gente vai acessar o grupo 4, que trata da parte de limites e advertências, onde a gente pode configurar algumas proteções do motor. Então eu vou apertar menu até eu chegar no My Menu, vou procurar o grupo 4, acesso ele, e aqui eu vou ver algumas configurações que devem ser feitas. Então o primeiro parâmetro que aparece é o parâmetro 10, que trata do sentido de rotação do motor. Então, alterando o dado desse parâmetro, eu consigo inverter o sentido de rotação que é mostrado por essa seta, que nesse momento está no sentido horário e poderia ser alterado para o sentido anti-horário, sem a necessidade de troca das ligações dos cabos do motor. O parâmetro 12 do grupo 4 trata do limite inferior de velocidade do motor. O 14 trata do limite superior de velocidade do motor. O parâmetro 16 trata do limite de torque do modo motor. E o 17 trata do limite de torque no modo gerador. Falando um pouco mais sobre a parte de limites e controle de torque, para aplicações típicas, como bombas e ventiladores, o torque adotado é de 110%. Quando aplicado em sistemas com compressores ou misturadores, o torque típico adotado é entre 130% e 150%. Já para partidas em sistemas muito pesados, com uma carga inercial muito grande, a gente sempre vai adotar o valor de 150%. Falando um pouco da parte de configuração de alguns parâmetros aí que normalmente também são importantes de serem avaliados, a gente vai acessar o grupo 1, que trata da parte de carga e motor. Então aqui eu acesso o grupo 1. O primeiro parâmetro que aparece é o parâmetro que define o modo de controle. Quando na função 0, como mostrado aqui no display, ele está em controle de malha aberta. Então aqui ele determina que o drive vai operar em malha aberta, ou seja, sua velocidade será controlada apenas por uma referência como um potenciômetro ou um sinal de 4 a 20 mA vindo de algum sistema externo através das I/Os. Eu posso alterar esse dado para o número 3, onde eu vou fazer o controle através de variáveis do processo. Então aqui o drive determina que ele vai trabalhar em malha fechada, ou seja, ele vai controlar um processo
em que a variável pressão ou temperatura, por exemplo, será ajustada através de uma bomba ou ventilador a fim de manter o ponto desejado de processo. O outro parâmetro é o parâmetro 1. O parâmetro 1 trata do princípio de controle do motor. Então aqui nesse caso é a parte de seleção do tipo de torque usado na aplicação. Então a gente tem as opções de torque constante, para torque fixo, normalmente utilizados em transportadores ou compressores, o torque quadrático para torque variável, para sistemas de bombas e ventiladores, e também o torque para controle vetorial, que é um controle de torque com maior precisão. Ele faz um ajuste dinâmico da tensão e corrente, podendo compensar o escorregamento do motor, buscando manter velocidade e torque precisos, mesmo com variação de carga. Então, normalmente o torque com controle vetorial ele é mais utilizado em sistemas, por exemplo, como extrusoras, elevadores ou compressores que precisam de uma resposta rápida. Voltando à tela inicial, a gente vai falar sobre um pouco sobre a parte do que pode ou não ser ajustado com o drive em operação. Então existem parâmetros de visualização que mostram apenas velocidade, corrente e temperatura, que podem ser acessados a qualquer momento. Existem parâmetros configuráveis em operação, como as rampas, os limites e os modos de controle, e outros parâmetros que exigem o drive parado, como dados do motor, o tipo de controle ou protocolos de comunicação. Além disso, é possível fazer a proteção através de níveis de acesso desses parâmetros. Então existem parâmetros que podem ser necessários apenas com acesso de nível básico, que são parâmetros essenciais para a configuração inicial. Já outros parâmetros são protegidos por um nível avançado, então normalmente esses parâmetros liberam ajustes finos, e aí ainda existe a possibilidade de proteção através de um código. Então, para evitar alterações indevidas em campo, é possível colocar uma senha para fazer a proteção de alguns dos parâmetros. Uma ferramenta importante para a configuração é o software para programação e monitoração e backup chamado MCT10 da Danfoss, que você pode fazer o download e obter uma licença gratuita no site da Danfoss. Para programar o FC51 através do MCT10, será necessário um conversor USB RS485 para realizar a comunicação entre o seu computador e o FC51. O VLT Microdrive FC51 é compacto, prático e extremamente versátil. Ele combina recursos com controle PI interno, economia de energia, Smart Logic e Auto Restart, com a confiabilidade já reconhecida da Danfoss. Em bombas e ventiladores, pequenas reduções de frequência podem representar economias expressivas de energia. Em transportadores e compressores, rampas suaves e limites de torque aumentam a vida útil do equipamento. E em todas as aplicações, a simplicidade da interface e a robustez do drive reduzem tempo de parada e custos com manutenção. Assim, o FC51 não é apenas um inversor compacto, é uma ferramenta poderosa para otimizar processos, aumentar a eficiência energética e garantir confiabilidade em sistemas industriais e de refrigeração. Esse é o compromisso da Vaportec, oferecer tecnologia que gera economia, simplicidade de aplicação e mais valor para cada cliente. Agora que já vimos todos os recursos e características técnicas do drive IC2 da Danfoss, que é o substituto natural do VLT FC51, nós vamos para a prática. Então nós vamos mostrar um passo a passo de como configurar o IC2 Micro para colocar o motor em funcionamento. Inicialmente a gente vai fazer a apresentação do display e do teclado. Então na interface principal a gente tem algumas informações disponíveis, além também de botões para fazer os ajustes e operação local do motor. Então aqui inicialmente a gente tem o display com as informações de funcionamento e os dados para parametrização do drive. Na lateral esquerda a gente tem um LED no formato de um ponto que identifica algumas funções. No caso, o MON, o MON, seria monitoramento, então aqui eu estou monitorando o funcionamento do drive. PGM seria Program, então aqui quando o LED estiver nessa posição a gente vai estar em programação. TOR é quando o motor, o drive está operando no modo de controle de torque.
Aqui no lado direito o LED sinaliza local, então aqui está em operação local. Logo abaixo temos REV, que seria operação reversa, no caso ele pode estar operando quando ligado no sentido inverso ou no sentido direto quando desligado. E aí a gente ainda tem o ST2, que seria o setup 1 ou setup 2. Então eu posso ter dois setups diferentes sem a necessidade de fazer configurações no mesmo setup. Então eu posso fazer alguns ajustes e ter dois setups para fazer uma troca rápida de algumas das funcionalidades do Drive. Aqui nós temos na parte central o LED verde, que está mostrando que o Drive está habilitado e pronto para funcionar. Aqui à esquerda a gente tem o LED de avisos, então aqui tem alguns avisos que podem ser sinalizados, não necessariamente o Drive vai estar parado nesse momento ou em falha, e sim à direita aqui temos o LED de falhas para que quando o Drive entre em falha e pare, sinalize através desse LED. Aqui nós temos o botão para acesso aos menus, aqui a gente troca a função para operação remota ou local, o botão de parada, o botão de partida, teclas de navegação para cima e para baixo e para a esquerda, uma tecla de retorno e o botão de confirmação, além do potenciômetro para variação de velocidade local. Então aqui eu posso fazer uma variação e já alterar a referência de frequência desse motor. Quando a gente está na tela inicial de monitoramento, eu posso alterar o dado mostrado no display através da navegação das setas para cima e para baixo. Então eu posso visualizar, além da frequência, a corrente do motor. No caso aqui, como a gente está com o motor parado, está em 0. Aqui a corrente do motor, da mesma forma. O torque, a tensão no barramento CC e a potência consumida do motor. E aqui a gente volta para a referência de frequência do potenciômetro. Então agora nós vamos para a parte de configuração básica. A gente vai fazer um passo a passo para fazer as configurações iniciais necessárias, como inserção dos dados de placa do motor, referências de velocidade, rampas de aceleração e desaceleração, entre outros. Para isso a gente vai acessar o menu de configuração. Então a gente vai selecionar Programa através do botão. Aqui, inicialmente, a gente tem 3 possíveis menus. O menu que aparece nessa tela agora, na tela 9ACC, seria um menu de acesso rápido. Esse menu de acesso rápido ele é um assistente de inicialização para fácil configuração dos parâmetros e da parte de configuração de dados do motor e partida do motor. O uso do acesso rápido ele permite configurar dados do motor, configuração de seleção de aplicação e as configurações de controle do motor e um método passo a passo. Já o próximo menu, que é o menu de parâmetros completo, eu posso selecionar através da seta. Ele vai dar acesso a todos os grupos e todos os parâmetros do inversor. E por fim, a gente tem ainda mais a tela de informações, onde eu vou olhar todas as informações sobre eventos, alarmes e advertências que o inversor está mostrando durante a operação. Então vou voltar aqui para o menu de acesso rápido, vou acessar ele e aí a gente vai configurar os principais parâmetros necessários. Aqui ele está dividido em 3 principais grupos de parâmetros para essa configuração inicial: 91, 92 e 93. A gente vai iniciar pelo 9.1. Então aqui no primeiro passo, eu vou acessar aqui o primeiro grupo de parâmetros dentro desse menu. O primeiro parâmetro aqui é o tipo de motor que pode ser selecionado, que seria um motor de indução, que são os mais comuns aí no mercado, ou então os motores de ímã permanente. Então aqui só para mostrar, na opção 0 seria um motor de indução normal, que é o que a gente tem aqui instalado. Vamos deixar dessa forma. Próximo parâmetro da lista é a potência nominal do motor. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com um motor de 0,18 kW. Próximo parâmetro é a tensão nominal de operação desse motor. Esse motor está ligado trifásico 380. O próximo parâmetro traz a corrente nominal, que
placa do motor traz, então aqui eu preciso inserir o dado da placa do motor de corrente. O parâmetro 4.2.4 trata da frequência nominal trazida pela placa do motor, é um motor de 60 Hz. O ponto 5 traz a velocidade nominal da placa do motor, então aqui eu coloco a velocidade do motor em rotações por minuto. 4.2.1.2 trata do número de polos do motor, é um motor de 4 polos. E aqui a gente entra no modo de configuração automática do motor, onde ele faz a leitura das características construtivas do motor. Para mim fazer o acesso a esse menu, o motor precisa estar desligado e frio, e eu troco aqui o parâmetro 0 para o parâmetro 2, confirmo, e ele vai fazer a leitura dos dados e características construtivas eletromecânicas do motor. Voltando aqui, eu acabo indo para o primeiro menu do grupo, que era o tipo de motor, então eu posso retornar. Então a primeira parte com os dados do motor foi feita, vamos para a segunda parte. Aqui na segunda parte, a gente vai fazer a seleção da aplicação. Então o primeiro parâmetro é o 5.4.1, onde eu vou colocar o modo de controle desse motor. Então, basicamente, aqui as opções seriam modo de controle de velocidade, modo de controle de processo, modo de controle multivelocidade, modo de controle de 3 fios e modo de controle de torque. Então, a opção 20 aqui traz o modo de controle de velocidade, que é quando eu opero em malha aberta e faço o controle de velocidade através de uma referência de frequência, seja ela um potenciômetro ou um sinal analógico externo, ou então até mesmo operação através das teclas de navegação aqui direto no painel de controle do drive. Volto aqui. Na seleção de aplicação a gente tem apenas esse um parâmetro para fazer o ajuste. Aí eu posso voltar e ir para o último grupo, que é a parte de controle do motor. Então eu vou acessar. O primeiro parâmetro aqui seria a referência máxima de frequência. Então aqui eu estabeleço o limite, coloquei com 60 Hz, em função da velocidade nominal aqui desse motor, eu poderia colocar um valor maior, mas eu deixei com 60. Referência mínima, 0. A rampa de aceleração, esse dado aqui é em segundos, então nesse caso aqui está com uma rampa de 10 segundos, bem lenta, para ficar fácil de fazer aqui uma demonstração. Tempo da rampa de desaceleração, da mesma forma, está com 10 segundos. Aqui a gente tem a frequência máxima de saída, então também estabelecemos como limite 60 Hz. E o último parâmetro do grupo é o limite superior de velocidade do motor, que também foi estabelecido em 60 Hz. E aqui a gente volta para o primeiro parâmetro configurado, que foi a referência máxima. Então a gente finalizou aqui o menu de acesso rápido com as configurações básicas iniciais necessárias para colocar o motor em funcionamento, que é o que a gente vai fazer agora. Então vou voltar para monitoramento, e aí a partir desse momento ele estaria apto para entrar em funcionamento. Então antes de a gente colocar o motor de fato em funcionamento, a gente vai só dar mais uma conferida em alguns outros parâmetros que são importantes e necessários, e também a gente vai explorar um pouquinho o acesso aos grupos de parâmetros, né? Então ali, da forma como a gente tinha acessado através do menu de configuração rápida, fica limitado ali o número de parâmetros, eu não consigo avaliar todos os parâmetros. Então agora a gente vai entrar no menu de parâmetros completo. Então a gente vai entrar em Program e vai na parte de parâmetros. Aqui basicamente ele vai me mostrar todos os grupos disponíveis. Então o grupo 1 cuida da parte de parâmetros dedicados à rede e comunicação. O grupo 2 da parte de conversão de energia e barramento CC. Grupo 3 trata de parâmetros ligados aos filtros e sistema de freios. Grupo 4 são os dados do motor. Grupo 5, a parte de aplicação. Grupo 6, manutenção e serviços. Grupo 8, customização. O grupo 9 trata de entradas e saídas. E o grupo 10 trata de conectividade. Então agora aqui a gente vai entrar no grupo 4, que trata dos dados de motor, e a gente vai acessar um parâmetro aqui que é o
que cuida da parte de características de torque para dar uma conferida nesse parâmetro. Então a gente vai acessar o menu 4.4.1.3. Então aqui basicamente para acessar esse menu eu vou avançando 4.4.1.3. Então aqui eu vou acessar para as características de torque e eu vou ter opções de torque constante ou torque variável. Então aqui a opção 0 é torque constante, então ele estaria apto para uma aplicação com torque constante. A gente também pode, no menu 4.4.1.4, definir o sentido de rotação do motor. Então aqui a gente acessa e com a simples troca do parâmetro com a variável 0 para 1, eu consigo fazer a inversão do sentido de rotação, sem a necessidade de inverter duas fases na saída, né, ou na própria ligação do motor. Agora a gente vai explorar um pouco o grupo 5 para falar um pouco sobre a seleção de aplicação. Então no grupo 5, o parâmetro 5.4.1 determina a seleção da aplicação. Então eu vou acessar 5.4.1 e aí dentro das variáveis possíveis, que vão de 20 a 24, a gente tem modo de controle de velocidade, modo de controle de processo, modo de controle multivelocidade, modo de controle de 3 fios e modo de controle de torque. Esse menu ele também está acessível através do Quick Menu. Por fim, agora a gente vai acessar o grupo 9, que trata das configurações das entradas e saídas. Então, dentro do grupo 9, apenas a título de informação, a gente pode fazer a configuração das entradas digitais através do menu 9.4, aonde eu tenho algumas entradas digitais disponíveis que são configuráveis. Então, aqui só a título de demonstração, a gente vai acessar uma entrada digital aqui, que seria a T13, por exemplo, que é a 9.4.1.2, e dentro dela eu vou ter uma lista de possibilidades. Então, no caso aqui, dentro dessa lista estão opções como sem operação, reinicializar, parada por inércia inversa, parada por inércia e reinício inverso, quick stop inverse, freio CC reverso, parada por inércia inversa, partida, partida por pulso, reversão, partida em reversão, ativar partida direta, ativar partida reversa, jogue, referência pré-definida ligada, referência pré-definida bit 0, referência pré-definida bit 1, referência pré-definida bit 2 e congelar referência, além de outras funções. Então aqui nesse caso, o parâmetro está com a variável 8 selecionada, então nesse caso aqui ele está com essa entrada digital habilitada para uma partida. Então ao receber um sinal nessa entrada digital, o motor iniciaria o seu funcionamento. Agora que a gente explorou aí os principais grupos de parâmetros e alguns desses parâmetros e as possibilidades de uso, a gente vai fazer a partida do motor para demonstrar o funcionamento e entender um pouquinho melhor como a operação é simples e fácil através do próprio painel de controle do inversor. Então eu vou voltar aqui para monitoramento, vou definir referência de frequência já em 60 e vou fazer o acionamento aqui através da tecla Start. Para conseguir fazer esse controle, a gente tem que lembrar de que a operação ela precisa estar no modo local, um LED ali habilitado em local. Então, qualquer coisa se não estiver, se ele estiver para controle remoto, é só apertar a tecla remoto local que ele muda para local. Então agora eu vou dar a partida do motor, vou acionar a tecla Start e ele vai levar cerca de 10 segundos para atingir a frequência nominal ali de 60 Hz, que é a referência de frequência que foi setada. Agora a gente vai fazer uma mudança de velocidade através do potenciômetro do painel de controle. Então eu vou diminuir aqui para cerca de 30 Hz, metade da velocidade.
mais uma pequena redução. Agora a gente vai acelerar ele até os 60 Hz. Agora a gente vai acionar a tecla Stop para fazer o motor parar, da mesma forma como no início, a rampa de desaceleração é de cerca de 10 segundos. Acionei a tecla Stop. Até a parada total do motor. Eu posso também iniciar o motor já com uma velocidade menor pré-definida. Então, por exemplo, eu posso iniciar ele em 30 Hz, vou apertar a tecla Start e ele vai fazer a rampa até os 30 Hz. Da mesma forma a parada. Qualquer pessoa consegue configurar e colocar o IC2 Micro em funcionamento com segurança, seja em aplicações com sistemas de bombeamento ou em ventiladores, sistemas de refrigeração. O resultado é confiabilidade, economia e maior vida útil para o sistema. Agora que a gente viu as principais características técnicas do FC280 Mid-Drive, a gente vai explorar um pouquinho o painel, a interface, né, o painel de controle dele e também os menus, né, para fazer a parte de configuração e funcionamento de um motor. Então aqui basicamente o VLT Mid-Drive ele possui dois tipos possíveis de display, né, que é o LCP, que é o Local Control Panel. Ele tem o LCP numérico, que é o display que está acoplado a ele agora. É um display simples de 7 segmentos. Esse display ele pode ser removido. Eu posso desacoplar esse display e fazer a troca por um display gráfico. Então, através de um cabo de conexão, eu posso instalar um display gráfico que pode ser preso à porta do painel. Vou colocar de volta aqui. Aí dentro da interface ele possui então o botão do menu, onde eu seleciono o acesso aos status de operação, ao menu de acesso rápido ou ao menu principal, onde todos os parâmetros estão disponíveis. Eu tenho as teclas de navegação, setas para cima e para baixo e à direita. Eu tenho uma tecla de retorno, a tecla Back. Eu tenho a tecla OK para confirmar a alteração de parâmetro ou acessar parâmetros. Eu tenho ainda as teclas Hand On, que é para acionar localmente a partida do motor. Eu tenho a tecla Off ou Reset, ela serve para parada do motor quando operado localmente ou para reset de falhas e alarmes. E eu tenho aqui a tecla Auto On, que serve para habilitar o inversor a funcionar no modo remoto. Então aqui, quando estiver na função Auto On, ele vai aguardar um sinal externo através de uma porta de entrada digital para colocar o motor em funcionamento. Ele também possui LEDs de status, então ele tem o LED para indicar que está ok. Ele tem o LED das mensagens de aviso e ele tem o LED de alarme para quando entrar em falha. Então, além da frequência na tela inicial aqui, através das teclas de navegação, quando em status de operação, eu consigo ver outras variáveis, como a corrente, por exemplo, ou a potência. O FC280 ele traz diversas I/Os disponíveis, que são flexíveis e configuráveis, o que facilita bastante a instalação e adequação aos sistemas de automação. Então ele possui 6 entradas digitais programáveis, que são PNP ou NPN, sendo uma delas configurável como saída digital ou de pulso, 2 entradas analógicas, que podem ser configuradas para sinal de 0 a 10 ou 0 a 20 ou 0 a 4 mA. Ele tem uma saída analógica, que pode ser configurada de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, uma saída a relé, com contato de 3 amperes em 250 volts de corrente alternada,
entrada de encoder e de pulso para aplicações de controle de velocidade e posicionamento, e uma porta USB frontal para conexão direta com o PC, para programação e monitoramento através do software MCT10. Isso garante desde aplicações simples até controle de processos avançados e integração em automação industrial. Os parâmetros estão organizados em grupos, então a gente vai acessar todos os grupos de parâmetros apenas aqui a título de demonstração através do botão menu. Então eu vou até o menu principal, My no Menu, que está sendo demonstrado aqui o acesso através dessa seta no display. Então eu tenho aqui grupo 0, que cuida da parte de operação e display, configurações de operação e display. O grupo 1, que a gente faz os ajustes de carga e motor, as informações de carga e do motor. Grupo 2, a parte de controle e acionamento de freios quando usados. Grupo 3 trata da parte de referências e rampas. O grupo 4, limites e advertências, onde eu faço o ajuste dos limites e advertências para proteção do motor. O grupo 5, entradas e saídas digitais. Grupo 6, entradas e saídas analógicas. O grupo 7, os controladores PID, para a parte de controle de processo. O grupo 8, comunicação e opcionais. Então aqui eu faço a parte de configuração de comunicação e adiciono e parametrizo opcionais plugados ao inversor. O grupo 13 cuida da parte do Smart Logic Controller, que é a parte de controle de lógica para aplicações onde em algumas situações eu consigo, inclusive, não utilizar um CLP para algumas lógicas de controle de dispositivos externos. O grupo 14 tem algumas funções especiais. O grupo 15 traz informações do drive. E o grupo 16, a leitura de dados durante o funcionamento do equipamento. Agora que a gente explorou ali os principais grupos, né, e falou, a gente vai fazer o acesso do Quick Menu para a configuração básica inicial para colocar em funcionamento um motor de forma simples e rápida. Então a gente vai acessar o Quick Menu 1. O primeiro parâmetro aqui do grupo 0 é a língua, seleção da linguagem de funcionamento do display. Essa informação para funcionamento, nesse caso aqui, sem ser a utilização do display gráfico, ela não faz muito sentido, mas é uma forma de fazer a configuração da língua. O próximo parâmetro aqui do acesso do Quick Menu é o grupo 1, parâmetro 10. A gente seleciona o tipo de motor que vai ser utilizado, então dentro da lista de possibilidades, a variável 0 determina que se trata de um motor assíncrono, ou seja, um motor de indução padrão. Então aqui a gente vai manter dessa forma. O parâmetro do grupo 1, o parâmetro 20, ele traz a informação de potência do motor. Como a gente está trabalhando de novo com a questão do display, não do modelo gráfico, mas desse display mais comum, a potência, no caso, ela é selecionada através de uma tabela, onde a gente tem, para cada número aqui, uma potência equivalente. Tá? Então aqui nesse caso a gente está com o número 8, que seria a menor potência dentro do range de potências desse drive. Então a gente tem possibilidade de colocar várias faixas de potência dentro do limite de capacidade mínima e máxima de controle do drive. Então aqui o menor valor é 8 e o maior valor disponível é 14. Que seriam potências equivalentes, por exemplo, a 2 kW até 5 kW. E aí as variáveis ali no meio, as variações no meio, no caso. Então vou voltar aqui. O 22 é a tensão da placa do motor. Então aqui eu altero se for necessário. O 23 é a frequência nominal do motor, conforme o que está na placa do motor. Aqui a gente tem a corrente na placa do motor, aqui sim o valor direto em amperes. Aqui a rotação em RPMs do motor conforme a placa do motor. Aqui a gente entra no grupo 3, parâmetro 02, que trata da parte de referências. Então esse parâmetro 02 é a referência mínima de frequência. O 03 é a referência máxima. Aqui a gente tem o valor estabelecido como a frequência nominal do motor. O próximo parâmetro é o 41, que trata do tempo da rampa de aceleração, está definido em 5 segundos.
O 42 é o tempo da rampa de desaceleração. O grupo 5, parâmetro 12, determina a função do terminal 27 digital, que é uma entrada digital para fazer o controle através da função remota, no caso. Então aqui, como ele está com o valor da lista em 0, significa que ele está sem operação, no caso ele não está sendo utilizado. Se eu quisesse, por exemplo, fazer o start do motor, eu teria que colocar o 8 aqui. Se eu quisesse fazer a reversão do sentido de giro, eu colocaria o 10. Então, quando viesse um sinal externo através dessa entrada digital, dependendo da função aqui habilitada, o motor pode partir, pode reverter, pode parar e assim por diante, conforme a configuração que for realizada. E aqui a gente tem a adaptação automática do motor, que seria o AMA, onde na função aqui o valor 0 está em off, e se eu quiser fazer um AMA completo, no caso, eu coloco o número 1, ou se eu quiser fazer um AMA reduzido, que ele vai pegar apenas alguns dados do motor, e ele vai fazer isso mais rápido, eu coloco o 2. E aí eu seleciono aqui e faço o AMA, onde ele vai selecionar os parâmetros do motor. E aqui eu volto lá para inicial, e dessa forma, basicamente, a gente já teria as configurações básicas necessárias para fazer o acionamento do motor através do inversor. Então vou voltar lá para o menu inicial, para a tela de status. Então, estando com todas as configurações realizadas, eu posso fazer aqui o acionamento manual, com operação local, e o drive automaticamente entra em funcionamento. Como esse modelo de painel de controle não possui potenciômetro, a referência de frequência local ela é feita através das teclas de navegação. Então eu posso fazer a mudança da velocidade através das setas, de forma bem simples. Então eu vou selecionar uma nova velocidade, 40 Hz, por exemplo, confirmo, automaticamente ele assume esse novo valor. Dando um off aqui, ele vai desligar, cumprindo a sua rampa de desaceleração. Aqui só voltando de novo então, só para mostrar aquela função das informações, no momento que a gente aciona, a gente tem outras informações disponíveis no display. Nesse caso aqui agora a gente está vendo a frequência, mas se eu usar as teclas para cima e para baixo, eu consigo ver outros dados de funcionamento, né, como corrente, potência e a tensão. Uma das funções interessantes e possíveis disponíveis como opcional é fazer a cópia de todos os parâmetros configurados no inversor para o próprio painel de controle. Então, tem como copiar os parâmetros configurados nesse painel de controle para esse painel de controle. E aí, se a gente tiver vários drives que precisam da mesma configuração, a gente pode pegar esse display, transferir para outros inversores e transferir a configuração para os demais, facilitando e agilizando muito o comissionamento de múltiplos equipamentos. O FC280 Mid Drive possui algumas funções avançadas e aplicações especiais que vão ser citadas. Então, por exemplo, ele possui um PID integrado. Então, para sistemas de controle, para manutenção de pressão, nível ou temperatura, né, ele tem capacidade de fazer isso sem a necessidade real de ter um CLP para isso. Da mesma forma, ele possui a função Smart Logic Controller, que cria sequências de lógica sem precisar de automação externa. Então, por exemplo, se eu quiser parar o motor após 10 minutos sem carga detectada, eu tenho como configurar isso dentro de uma lógica dele e ele vai fazer a parada quando ele detectar que não tem carga. Outra função importante é que ele tem controle de posicionamento com o encoder, né, que permite funções de referência inicial e posicionamento relativo. Então, existem funções que podem ser habilitadas para que se faça o controle de posicionamento relativo através de uma entrada para encoder. Ele também tem a função Sleep Mode, que desliga automaticamente em baixa demanda, religando ao detectar queda de pressão ou fluxo. Então, em sistemas de água, sendo ela gelada ou não, a bomba ela entra em repouso durante a madrugada, né, quando houver, por exemplo, a detecção de baixa carga térmica, e ela religa apenas quando for necessário, quando ela detectar, por exemplo, uma queda de temperatura ou de pressão, dependendo da variável de controle adotada.
Dessa forma, então, o VLT Mid Drive FC280 é a escolha ideal para quem busca mais performance, segurança e conectividade em um inversor intermediário. Com comunicação moderna, STO de canal duplo, filtros integrados, PID interno e funções avançadas de controle, ele oferece economia de energia, confiabilidade e flexibilidade para diferentes aplicações. Agora que a gente já falou sobre as principais características técnicas do FC102 HVAC, a gente vai apresentar então o painel de controle, né, com as principais funcionalidades das suas teclas, os LEDs com as informações que ele tem disponível e o display gráfico, nesse caso aqui, que facilita e muito a configuração, parametrização e monitoramento, já que ele descreve, né, de fato, o que cada um dos parâmetros e configurações representa, traz as informações de forma simples e clara para visualização rápida do usuário. Então aqui a gente tem, como eu havia falado, um display gráfico que traz informações escritas, além das informações de funcionamento e status durante o funcionamento do equipamento. Ele possui LEDs de sinalização para mostrar que está habilitado e ligado, para sinalização de advertências e para sinalização de alarmes. Nas teclas de navegação ele possui um botão dedicado à parte de status, que é para a parte de monitoramento do status de funcionamento do motor. Ele tem um botão dedicado específico para acesso do menu rápido, de acesso rápido, o Quick Menu. Ele tem um botão dedicado para acesso do menu principal, onde tem todos os parâmetros, os grupos de parâmetros. E ele tem também uma tecla específica dedicada para a parte de alarme e logs, onde vai ter o registro de todos os alarmes que foram eventualmente sinalizados. Tem aqui na parte central a tecla Back para retornar de menus, as teclas de navegação para cima e para baixo e esquerda e direita, a tecla OK para confirmação e alteração e acesso de parâmetros, um cancel, quando eu precisar cancelar alguma coisa que foi feita. A tecla de informações, ela nos ajuda principalmente na parte de entender o que algum menu, parâmetro especificamente traz, né, de possibilidades e configurações. A tecla Hand-On para operação e acionamento local do motor. A tecla Off para parada do motor no modo local. A tecla Auto-On para habilitar o funcionamento no modo remoto, que é quando o inversor vai precisar receber uma informação através do I/O externo, através de um sistema supervisório ou de alguma chave de contato seco, por exemplo, e o botão de reset para falhas e alarmes. Então aqui a gente vai fazer agora o acesso do My Menu para mostrar os grupos de parâmetros disponíveis e algumas das funções possíveis de serem ajustadas. Então vou apertar o My Menu aqui. Então eu tenho aqui todos os grupos principais, né? Se for possível visualizar, a gente tem, além do grupo, os asteriscos que seriam os parâmetros que são acessáveis dentro de cada um desses grupos. Então, por exemplo, só para efeito de demonstração, vou acessar o grupo 0, que cuida da parte de operação e display, onde eu tenho o parâmetro 0, que é a programação básica, operações de setup, o display, a leitura do painel de controle, o teclado, a opção de copiar e salvar, senhas, entre outros. Vou voltar aqui. Na parte de carga e motor, programação geral, dados do motor, dados avançados do motor, programação independente de carga e assim vários outros parâmetros. Posso voltar. Tenho o grupo para controle da utilização de freios, o grupo 3 que trata da parte de referências e rampas, o grupo 4 que trata da parte de limites e advertências, grupo 5 entradas e saídas digitais, grupo 6 entradas e saídas analógicas, grupo 8 comunicação e opcionais, o grupo 13 do Smart Logic, que é para programação de lógicas para a operação, o grupo 14 funções especiais, grupo 15 informações do Drive VLT e o 16 leitura de dados.
Aqui é importante a gente mostrar uma funcionalidade interessante de utilização do display gráfico. Quando eu acesso um menu e eu quero saber do que ele trata, eu posso apertar a tecla Info. Então aqui ele vai me dizer tudo o que tem dentro daquele parâmetro, daquele grupo de parâmetro, né? Então aqui ele tem algumas instruções e já fala, já dá uma explanada do que se trata e o que pode ser feito dentro daquele grupo. Então isso é bem interessante quando a gente estiver numa situação que não sabe exatamente para que serve um determinado parâmetro. Agora que a gente já viu todos os grupos de parâmetros, a gente vai fazer a configuração através do Quick Menu dos parâmetros básicos e depois a gente vai demonstrar de que forma ele se comporta em funcionamento através do display com uma operação remota dessa vez. Então aqui a gente tem um acessório que simula entradas e saídas para fazer o acionamento no modo remoto, controle de velocidade. Então eu vou fazer primeiro a configuração, na verdade a gente vai passar as configurações para dar uma olhada, vai no setup rápido. Então aqui ele segue a mesma sequência lógica de outros modelos de drives já explorados, onde a gente tem o idioma, a unidade de velocidade do motor, Hertz, a potência do motor em quilowatts, a tensão aplicada ao motor conforme o dado de placa, a frequência do motor, então pego esse dado da placa do motor, a corrente do motor, da mesma forma, a corrente de placa do motor, a velocidade nominal do motor em rotações por minuto, RPMs, o tempo de aceleração da rampa, o tempo de desaceleração da rampa, o limite inferior da velocidade do motor, o limite superior da velocidade do motor e a adaptação automática do motor, que é o AMA, para fazer o ajuste do modelo matemático do motor, com ele frio, para que ele pegue todos os dados do motor para o melhor funcionamento, melhor desempenho e melhor eficiência de funcionamento. Uma vez todos os parâmetros configurados, posso voltar para a tela inicial e aí a gente pode fazer o acionamento. Então, primeira coisa, a gente tem que verificar se está no Auto On. Se eu quisesse fazer acionamento modo local, eu poderia fazer a operação local, colocar uma referência de velocidade em Hertz. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 60 Hz, vou confirmar. E aí quando eu der um off, a seta vai mostrar que ele está desligando. Então ele já estava acelerando no momento porque eu já tinha dado um hand-on. Então se eu apertar um hand-on agora que ele está parado, é possível ver através da seta ele se deslocando até a velocidade e frequência de referência que foi selecionada. Então eu vou dar um hand-on para ligar ele e ele vai acionar. Agora eu vou colocar ele em modo Auto On, vou primeiro desligar na verdade, e eu vou botar em Auto On e vou demonstrar através das entradas digitais, habilitando a entrada digital para fazer o acionamento e a mudança de velocidade através de um potenciômetro externo ligado numa entrada analógica dele. Então a gente pode ver aqui na linha superior que a referência de frequência ela passou a ser através do potenciômetro, né? Então eu vou colocar aqui 60 Hz, que é o meu limite, e através da minha entrada digital 18, que está habilitada com a conexão do cabo na porta de entrada digital, eu vou fazer a partida do motor. Então, quando eu fizer o acionamento, a rampa de aceleração vai acontecer e o motor vai atingir a velocidade nominal da referência de frequência que foi estabelecida pelo potenciômetro. Então aqui eu posso fazer a mudança da velocidade, automaticamente o display vai estar mostrando ali essa alteração. Então aqui a gente não tem o motor conectado, então a informação de corrente mostrada no canto superior direito ela fica em 0, mas a gente pode ver claramente que ele estaria apto e funcionando com essa configuração básica. Quando eu desligar a entrada digital, ele automaticamente vai entrar em rampa de desaceleração até a parada total do motor. Então agora, em se tratando do FC102 HVAC, a gente possui diversas funcionalidades e funções avançadas, que a gente vai falar alguns exemplos práticos de uso dessas funções, né, e através de quais menus elas são acessadas. Então, basicamente, né, a gente tem, para começar, um PID interno. Então,
No caso de controle em malha fechada, a gente pode fazer o controle através, né, por exemplo, de um sistema de bombeamento de água gelada, por pressão dessa linha, né? Então, o UFC-102 ele tem condições de manter uma pressão estável, né, e reduzir a rotação em baixa demanda, cortando consumo e ruído. Então, basicamente, quando houver a abertura de múltiplos consumidores de água, ele vai identificar que a pressão da linha caiu e automaticamente ele vai aumentar a velocidade da bomba para fazer a compensação e manter a pressão estável. Da mesma forma, ao contrário, se vários consumidores forem fechados, automaticamente ele vai reduzir a velocidade da bomba, o que vai, de fato, diminuir o consumo de energia, além de manter a pressão estável da linha. Essa configuração está disponível a partir do grupo 20. Tá? Além do PID interno que a gente explorou agora, a gente vai falar de uma função bem importante que é o No Flaw Detection, que é a proteção contra a operação a seco. Então, o drive ele vai aprender a potência típica com fluxo, né? E se a potência cair a um limiar sem demanda, ele vai identificar a falta de fluxo e vai parar a bomba, né? Então também dá para imaginar uma situação um pouco diferente, por exemplo, quando um registro de sucção dessa bomba fosse fechado ou até mesmo no rompimento de uma tubulação. Então ele vai evitar o dano ao selo mecânico da bomba e até mesmo a queima do motor. Então ele identificando que por algum motivo, né, não está tendo fluxo ou teve um desvio muito grande daquilo que ele entende que é o normal, ele vai parar a bomba para proteger o equipamento. Outra função é o Sleep Mode, que ele vai desligar em baixa demanda e religar por um set point específico. Então vai se definir mínimos e máximos e estereses, e aí, por exemplo, numa aplicação de um sistema de água gelada, ele vai desligar a bomba e religar quando tiver ali a questão da baixa carga, baixa demanda, e aí ele vai religar em um determinado horário específico ou quando algum set point for atingido. Mais uma função bem importante e que tem um benefício bastante significativo é o final de curva da bomba, o end of curve. Ele vai detectar a operação fora da curva hidráulica, que seria, por exemplo, numa situação de entupimento ou obstrução ou um registro fechado. Também serviria como uma proteção, por exemplo, de um filtro entupido. Então ele faz a bomba trabalhar de uma forma pesada, vamos dizer assim, né, com uma pressão ali diferente ou fora, e o drive ele vai avisar, né, para antes que aconteça ali de aumentar o problema, ele vai emitir uma falha, né, que vai avisar que a bomba está operando fora da curva hidráulica dela. Dentro da área de ventilação, um exemplo prático de uso das funções especiais é a função Broken Belt, que é literalmente a quebra de uma correia. Então, ventiladores acionados, né, por correias, ele vai identificar que essa correia rompeu, né, que vai causar uma diminuição abrupta da carga ligada no equipamento e ele vai entender isso. Então ele vai entrar em alarme, dando, né, esse aviso, e ele vai parar, né, o funcionamento, evitando o desperdício de energia. Ainda dentro de ventilação, uma função bastante interessante é a função de compensação de fluxo. Então, em sistemas com grandes dutos e portas abrindo e fechando o tempo inteiro, em sistemas onde a gente precisa manter uma pressão de ar positiva ou negativa que seja, num shopping center, por exemplo, né, onde tem várias portas automáticas, ele vai fazer a leitura dessa pressão e vai fazer a variação da velocidade para manter a pressão e o fluxo de ar estável para manter o conforto térmico dentro, né, dessa aplicação. Então ele consegue enxergar isso através do monitoramento de uma variável e fazer a velocidade variar conforme essa demanda, mantendo uma pressão estável e um fluxo de ar constante para conforto térmico. Outra função bastante importante é o Fire Mode. Vamos supor uma aplicação de pressurização ou extração de fumaça. Então, ele tem como ser programado para ignorar avisos e limitações, mantendo o ventilador em operação em qualquer situação de emergência. Então, por exemplo, em sistemas de combate a incêndio e pressurização de escadas, com foco em segurança às pessoas, o drive vai priorizar a continuidade da operação. Então, independente de qualquer tipo de falha que eventualmente possa acabar acontecendo, ele vai tentar de todas as formas manter o sistema de ventilação funcionando.
Outra função importante, e aí serve tanto para sistemas de bombeamento como sistemas de ventiladores, é o Cascade Controller. Ele permite que várias bombas ou ventiladores operem, né, de forma simultânea, e ele vai fazer a alternância entre esses equipamentos. Então ele consegue fazer o gerenciamento, né, e o controle, fazendo o acionamento de múltiplos ventiladores ou bombas. Então ele pode, por exemplo, numa situação de queda de pressão, num primeiro momento ter uma bomba só ligada ou um ventilador ligado, e quando houver essa queda de pressão fazer o acionamento em cascata do segundo e até do terceiro, se for necessário, para tentar manter aquela pressão que foi setada. E por fim, uma função extremamente importante é a parte de otimização de energia. Então ele otimiza o ponto de operação do motor para reduzir perdas em cargas parcial. Então um exemplo prático poderia ser dado aí em uma torre de resfriamento em um dia mais frio. Então, monitorando a variável correta, ele vai diminuir a frequência, mantendo a temperatura e, consequentemente, com um consumo menor e um ruído menor. Então ele consegue monitorar e ele tem essa função de otimização para ser habilitada e ele reduz automaticamente a velocidade para diminuir o consumo com aumento de eficiência energética. Como vimos, o VLT HVAC Drive F62 reúne robustez, segurança e conectividade, mas seu verdadeiro diferencial está nas funções especiais HVAC, que facilitam a aplicação e entregam economia real. Em sistemas de bomba, controle por pressão de linha ou detecção de falta de fluxo, ou então o Sleep Mode, cortam o consumo e protegem o equipamento. Em sistemas de ventilação, a função Broken Belt ou compensação de fluxo, além das rampas suave, reduzem ruído e manutenção. Em sistemas de bombeamento ou ventilação, em sistemas de torres, o modo de controle de cascata ou PID para controle de processo e mesmo a função de otimização de energia vai manter temperaturas, pressões com o menor consumo possível. A Vaportec entrega soluções que agregam valor, reduzem custos e aumentam a confiabilidade dos sistemas de HVAC. O FC102 não é apenas um inversor, é um controlador inteligente preparado para o presente e o futuro da automação industrial e predial.